O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, Marcos 6, de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida. Na outra margem, enquanto ele despedia a multidão, logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar à frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No final do Evangelho diz que o coração dos discípulos estavam endurecidos. Os discípulos eles estavam caminhando com Jesus e eles começaram a caminhar com Jesus porque eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias, o Salvador. E mesmo assim ainda estavam com o coração endurecido e causava espanto algumas situações que eles estavam vivendo. Eles tinham acabado de alimentar muita gente com o pouco que eles tinham. O Senhor Jesus aparece a eles de uma forma espetacular, vamos dizer assim, e eles ficam assustados, sem entender, espantados com tudo o que eles estão vendo, porque estavam com o coração endurecido. Não tinham entendido tudo o que tinha acontecido por aqueles dias, aqueles momentos ali. E nós temos que abrir o nosso coração para a ação de Deus na nossa vida, para a ação de Jesus Cristo na nossa vida. Porque se nós abrimos verdadeiramente o nosso coração, entregamos o nosso coração ao nosso Senhor Jesus, Ele vai agir na nossa vida e nós vamos entender que é Deus que está agindo na nossa vida de várias formas. Que possamos abrir o nosso coração, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais para enxergar, para ouvir e para entender o que o Senhor Jesus vem fazendo na nossa vida e na vida de muitos à nossa volta. Que possamos clamar ao Espírito Santo muita sabedoria para que a gente possa entender tudo isso. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.